de Ponto de Vista, parte 1, Elivaldo Barbosa, já falando sobre o giro no interior, cidade de Nazária, Elivaldo. Pois é, Aline, nós prometemos ontem, temos que cumprir, não é? Nazária, município aqui perto, vai eleger o 5º prefeito este ano. Eu digo o 5º porque o atual não tem possibilidade de disputar a reeleição porque já está no 2º mandato consecutivo. Interessante que o município, que pertencia ao território teresinense, quando emancipado, até agora só teve 2 prefeitos. O Baldo Nogueira, que foi os 2 primeiros mandatos, e depois Oswaldo Bonfim, os outros 2 últimos mandatos. Agora é sucessão para valer. Nós teremos a eleição de um 3º prefeito do município de Nazária. E o cenário lá, Aline, está meio assim dividido. Normalmente, a oposição é que se divide ali com candidaturas. Dessa vez é a situação. Eles não gostam muito nem de falar desse termo de divisão da situação. Afirmam que o bloco aliado ao prefeito só tem um candidato, e de fato é mesmo. Vamos aí ver como está o quadro lá no município de Nazária. Luiz Carlos, Aline, ele foi vereador aqui em Teresina, quando Nazária era um povoado aqui da capital, ele já foi vereador aqui, se não me engano, pelo MDB. Ele será candidato a prefeito pela oposição e filiado hoje ao PSD. O Luiz Carlos que está conseguindo lá uma proeza, está unindo todos os grupos da oposição em torno da pré-candidatura dele, que se transformará em candidatura após as convenções de julho. Então ele é hoje, eu diria, uma oposição puro sangue, como se diz lá. Todos os segmentos estão alinhados à pré-candidatura do Luiz Carlos. O Isídio Carvalho, esse sim, é o candidato apresentado pelo prefeito Oswaldo Bonfim. O prefeito Oswaldo Bonfim, que é do PT, apresentou aí com visita, inclusive, do governador Rafael Fonteles, lá no município, e o Isídio, que tem como vice o atual vice, o Tropi. Atual vice-prefeito é vice lá do Isídio. E a Creane Souza, ela era até do PT, buscava na base aliada ao prefeito viabilizar a candidatura dela. Foi secretária, se não me engano, de Educação, vereadora A gente lá no mostrou município. aqui algumas vezes Mostramos. Mudança de partido. E ela mudou, foi para o Podemos, que é um partido da base aliada ao governo do Estado, e se apresenta também como pré-candidata à prefeitura de Nazária. Então, a gente percebe aí, pela conformação das forças que a situação tem, a professora Creane, a pré-candidata Creane Souza como pré-candidata, então eu considero assim, não que seja uma divisão total, mas são 2 candidaturas do mesmo campo. E lá a oposição lá, o Luiz Carlos pelo PSD. É uma disputa que sempre são muito acirradas aqui no município de Nazária. E esse é o cenário que poderá ou não ter mudanças em relação aos pré-candidatos que estão aí em disputa e apresentando seus nomes e até mostrando pesquisas. Então mostra aí uma tendência de muita consistência no cenário de disputa pelo poder no município de Nazária, Helene. Que por enquanto tem esse cenário com 3 candidatos, né? Mas em cidades menores costuma ter uma eleição mais polarizada. Né? É, mais polarizada. Vamos ver como vai ser a evolução lá do município de Nazária. Esse é o quadro que vai lá para outubro, podia ser de outubro. Pode ser, tem grande tendência de ser, inclusive. Poderá sofrer uma mudança, sim. Daqui às convenções, 2 meses, praticamente, mais de 2 meses, é o que se pode falar em política, uma eternidade. Então, muita coisa pode rolar ainda daqui até lá. Muita coisa. Vamos até Brasília falar sobre a sim. movimentação do deputado Júlio Arcoverde? Olha, o presidente da Comissão Mista do Orçamento foi ontem ao Ministério do Turismo, que é coordenado, é liderado por um deputado federal, ele é do União Brasil do Pará, e é do União Brasil, ou seja, um partido que integra ali o Centrão, foi nessa composição do governo federal para atrair forças do União Brasil. Então, o Júlio Arcoverde, ele é do Progressistas, tem aí procura aí criar pontes nesse diálogo com o governo, até mesmo pela posição que ocupa no Congresso como presidente da Comissão Mista do Orçamento da União. Foi buscar diagnóstico do setor de turismo e também fazer um link com o estado do Piauí em relação a demandas regionais. Mas é claro que é uma visita que não deixa de propiciar elementos importantes nesse momento de lei de diretrizes orçamentárias e mais na frente do Orçamento da União, num setor que ainda precisa, Aline, ser plenamente retomado e que sofreu muito durante a pandemia. Verdade. Precisa de muitos investimentos para poder se reerguer, né? Com certeza. É uma indústria, na verdade. É um segmento que alavanca, é o principal suporte de muitos países europeus. E no Brasil, eu não digo que patina, mas precisa ainda avançar muito para se constituir assim num segmento
influente, ou seja, o potencial turístico do Brasil está longe de representar o que existe de fato em investimentos para desenvolver esse setor. E num país continental como o nosso, todos os estados e regiões têm muitos potenciais para serem explorados, né? E por enquanto aqui, né? A gente não vê isso em todas essas regiões. Não vê mesmo. Nós perdemos aqui em visitas para países na Europa bem pequenininhos. Então, é preciso que haja, de fato, a transformação de potencialidade em efetivo desenvolvimento. E o turismo tem muito a oferecer aos brasileiros e ao mundo. Ainda em Brasília, um outro deputado agindo em uma outra comissão, né? A Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara Federal ontem aprovou a formação, a constituição, Aline, de uma comissão também muito importante. Agora é subcomissão, porque integra a de Assuntos Econômicos. E elegeu um parlamentar piauiense, o deputado Florentino Neto. Ele é do PT, integra a comissão, é o coordenador, eleito recentemente, coordenador da bancada piauiense no Congresso Nacional, será também presidente da subcomissão de políticas para as ZPEs, as zonas de processamento de exportação. Para você ter uma ideia, o que essas zonas representam, existem 11 no Brasil. Apenas 2 estão instaladas. Uma delas aqui no Piauí, lá no município de Parnaíba, inclusive com perspectiva de atrair uma indústria nessa transformação energética voltada para a produção de hidrogênio verde. Agora precisa também caminhar para a consolidação desse modelo de estrutura voltada para o mercado internacional no Brasil. Por isso, Florentino Neto assume essa importante missão na Câmara Federal e ele falou sobre o que pretende desenvolver à frente da subcomissão de políticas para as zonas de processamento de exportação. Tive a aprovação por unanimidade na Comissão de Desenvolvimento Econômico e hoje fizemos a instalação. O grande objetivo dessa subcomissão é que a gente possa discutir o modelo das zonas de processamento de exportação, visando integrar tanto a iniciativa privada como o setor público e favorecer para que as zonas de processamento de exportação sejam verdadeiramente uma realidade no nosso país, que elas possam contribuir para o desenvolvimento do Brasil da mesma forma que elas estão contribuindo para o desenvolvimento de outros países. E aqui eu fui escolhido como presidente dessa subcomissão, o deputado Messinho foi designado como relator e dessa forma nós vamos trabalhar muito aqui este ano para que a gente possa fortalecer as EPS no Brasil. Essa é realmente uma tarefa muito importante que deu destaque para o estado, mais uma vez, do Piauí, mas para levar também um pouco da nossa experiência, né? É verdade. A ZPE de Parnaíba, ela deu um passo importante nos últimos anos, inegavelmente, porque até aí uns 5, 6 anos atrás, lá era só o terreno. Hoje não. Hoje já existem empresas, existe uma direção voltada, ou seja, um núcleo dirigente da ZPE e com perspectiva de atrair empreendimentos, tendo agora como um âncora a indústria, a empresa que vai produzir hidrogênio verde lá em Parnaíba. Então aí você pode perceber a importância que tem esse mecanismo, esse ferramenta que deve fazer parte de uma estratégia nacional de inserção do Brasil no mercado internacional. Aline. Então tá bom, daqui a pouco tem mais na segunda parte do Ponto de Vista. Tem sim, Aline. Olha, o governador Rafael Fonteles já está nos Estados Unidos para a segunda fase da viagem internacional. Mas ontem, o senador Ciro Nogueira participou também de um evento em Nova York em que fez duras críticas ao governo Lula. E mais, quem será vice de Dr. Pessoa nessa campanha? Achamos o nome que está bem pertinho da composição dessa chapa, Aline.